Agora sim, então, para resolver a questão, o exemplo de número 5 no teu livro, exemplo 5, lá na página 44, indo para a página 45. É uma questão bastante elaborada, tá? Bastante elaborada, com bastante matemática, por isso que a gente fez a incursão anterior ali, para dar umas explicações, para a gente já poder ganhar algum tempo na resolução da mesma. Diz assim o enunciado da questão: uma vassoura de massa 0,4 kg está posicionada sobre um piso horizontal. Está aqui o piso horizontal, está aqui a vassoura. Como indicado na figura. Uma força de módulo F cabo é aplicada para baixo ao longo do cabo da vassoura. Então, uma força que atua aqui ao longo do cabo da vassoura. Sabendo que o coeficiente de atrito estático entre o piso e a vassoura é 1/8, calcule a força do cabo em newtons para que a vassoura fique na iminência de se deslocar. Considere desprezível a massa do cabo quando comparada com a base da vassoura. Então, se está na iminência de deslocar, a força que a gente vai ter aqui de atrito vai ser a força de atrito estática máxima ou atrito estático máximo. Tá? Esse é o atrito que vai estar atuando na vassoura. Então, vamos enxergar aqui. Vassoura está ali, apoiada, pode ser que nem isso aqui, ó. Trouxe uma vassoura, a vassoura aqui apoiada na parede. Se ela tivesse apoiada assim na minha mão, a força que ela estaria exercendo sobre a minha mão seria força vertical para baixo, e a minha mão reagiria com a força normal, se ela permanecesse parada. Ela não tende a deslizar. Mas no momento que ela vai se inclinando para ir para a parede, o que acontece? Eu noto que a vassoura vai comprimir mais a minha mão, então vai ter uma força maior atuando para baixo, e a vassoura passa a tender a deslizar para cá. E se ela não desliza, é porque passa a atuar sobre o cabo da vassoura uma força em sentido contrário à tendência de deslizamento, que é o atrito. No caso, o atrito estático. Então, enxergando isso, aqui na vassoura, a gente poderia identificar a força-peso. Vou trazer para cá, tá? Que aí fica mais limpo o desenho. A força-peso da vassoura está apontando aqui para baixo, apontando para baixo. A força normal, a reação, a compressão sobre o piso está apontando aqui para cima. Tem a força exercida pelo cabo. Essa força exercida pelo cabo está aqui na diagonal. Vamos representar aqui desta maneira. Então, a força exercida pelo cabo está aqui, a força F. A força do cabo, apontando aqui, nessa direção. Como a gente viu anteriormente, essa força do cabo vai ter, se a gente faz a projeção aqui, ó, pega aqui, faz o sistema do eixo X, o eixo Y, o eixo X, o eixo Y, a gente vai ter eixo X, eixo Y, vai ter uma parte dessa força do cabo que, vou trazer até para baixo aqui essa força, tá? Que nem a gente fez no desenho anterior, vou trazer lá aqui para cá para a gente poder enxergar de uma forma mais limpa aqui no meu sistema de eixos. Vai ter uma parte dessa força aqui, que projetada para cá dá origem à força F na direção X, F do cabo na direção X. E vai ter um pedaço dessa força aqui projetada na vertical, vai dar origem à força que nós vamos chamar de força do cabo na direção Y. Agora eu esqueço um pouquinho da existência dessa força do cabo, momentaneamente eu esqueço, eu sei que esse ângulo aqui é o ângulo θ, certo? Eu posso dizer então que se esse ângulo é o ângulo θ, esse aqui é o ângulo θ, são ângulos opostos pelo vértice. Esse é o Fx, e este aqui é o Fy, certo? Tu enxergas aqui um triângulo retângulo, certo? Se tu enxergas aqui um triângulo retângulo, este lado aqui e este lado aqui é o FCY e esse aqui é o FCX. E esse aqui é o F do cabo, é a hipotenusa. O que nós vimos anteriormente? Que o Fy, agora FCY, é a força F multiplicada pelo seno deste ângulo. E quem é o Fx? É a força F multiplicada pelo cosseno deste ângulo. E, se a gente observar bem aqui, a normal, que é a força para cima, está empatando com as forças para baixo, então ela é numericamente igual à força do cabo Y mais a força peso da vassoura. E a força
a força que está fazendo o cabo tentar deslizar para esse lado, a força FCx vai ser igual à força que vai impedir o sistema de deslizar. Essa força é a força de atrito, nesse caso, estático máximo. Então, a força FCx é igual à força de atrito estático máximo. Está ali. Bom, agora eu tenho que enxergar a partir desse triângulo retângulo, tá? A partir do triângulo retângulo, ver que o ângulo que eu tenho aqui, ó, nesse triângulo retângulo, é esse daqui, ó, tá? Que é esse aqui, que mede tanto quanto esse. Ó, nesse triângulo aqui, esse triângulo aqui é semelhante a esse aqui. São ângulos opostos pelo vértice, então eles têm a mesma medida. Veja, se eu pegar quem é o seno de θ, o seno de θ é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, o seno do ângulo θ é o cateto oposto, que é 1,2, dividido pela hipotenusa, que é 1,5. Isso aí dá 0,8. E o cosseno do ângulo θ, que é o cateto adjacente, 0,9, dividido pela hipotenusa, que está aqui, ó, 1,5, dividindo isso aí, eu vou encontrar 0,6. Então, quem seria o N? O N é o FC na direção Y mais o P. Então, quem seria o FC na direção Y? N igual FC na direção Y. FC na direção Y está aqui, ó. É F vezes o seno do ângulo θ, mais o peso. O peso que a gente já calculou anteriormente, que é 4 newtons, mais 4. Dando sequência aqui, quem seria o N? Então, isso aqui é o FC, certo? FC. FC eu não sei quanto vale, aliás, é o que nós queremos calcular. O seno de θ foi dado, 0,8, mais o 4, Tá aí o N, por enquanto eu parei aí. Agora vamos para o outro aqui. Quem é o FC na direção X? O FC na direção X, o FC na direção X, tá aqui, ó, faltou só o Czinho. FC na direção X é o F vezes o cosseno do ângulo θ, que é igual à força de atrito estático máximo. Lembra que a força de atrito estático máximo é μ vezes a normal? Então, aqui é μ vezes a normal. Quem é o cosseno de θ? Ó, o cosseno de θ, que eu vou ter F, que não é nada mais nada menos que o FC, né? O FC vai ser FC, o cosseno de θ foi dado aqui, ó, 0,6. Isso é igual ao μ. O μ foi dado lá, ó. O μ é o estático, é 1/8 vezes quem? Vezes a normal. Mas quem é a normal? Tá aqui, ó. FC vezes 0,8 mais o 4. Então, o μ está multiplicando tudo isso daqui. O que os 8 está fazendo aqui embaixo? Passa para cá, multiplicando. Fica 8 vezes FC vezes 0,6, igual a 0,8 FC mais 4. Multiplicando 0,6 por 8 dá 4,8 FC. Manda esse 0,8 FC para cá, ó. A gente quer achar o FC, ó, vai achar agora. Porque 4,8 menos 0,8 dá 4. 4 FC igual a 4, e aí o FC vai ser igual a 4 sobre 4, que é 1 newton. Então, a gente descobre com isso que a força que esse cabo está exercendo sobre a vassoura aqui apoiada vale 1 newton. Todo esse cálculo aqui, toda essa relação e mais a relação matemática que a gente revisou antes, certo? Vamos lá, tem mais explicações aqui para a gente trabalhar.